Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer novamente recebê-lo. Eu me chamo Carlos Henrique e sou uma pessoa que venho tentando auxiliar a quem quer aprender, que é a expansão da consciência, para que você que é meu ouvinte tenha uma consciência plena e tenha uma consciência pura. E hoje eu quero falar com você sobre as eras antigas, ou seja, falar com você resumidamente o que aconteceu no passado, tá? E tirando aí, de certa forma, dúvidas em relação ao que as pessoas me perguntaram e ainda continuam me perguntando ao longo aí desse um ano que eu estou transmitindo a minha história, a minha experiência de vida. As pessoas me perguntam o que é que aconteceu no passado do planeta Terra, que em outras palavras se chama Eleap. Quando os Rayazins eles foram contaminados, certo? Eles foram encontrados e automaticamente eles foram contaminados por uma espécie de uma família estelar antiga hostil. Todo o destino do nosso planeta naquele dia que eles receberam, esse presente mudou rapidamente. Por quê? Existe a lei do livre-arbítrio, que é aquilo que eu posso escolher e aquilo que também você pode escolher. Só que também existe o preço a se pagar quando você utiliza o seu livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso? Você é responsável pela sua escolha. No momento em que você usa o seu livre-arbítrio para fazer aquilo que é contra os princípios da sua consciência, automaticamente, querendo ou não, você vai estar infringindo a lei interior que existe em você. Você pode ir aonde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. E ninguém tem o direito de opinar na sua vida. Você pode determinar aquilo que você quer. Só que as consequências para uma escolha errada, ela, no futuro, vai surtir grande efeito. Os Rayazins, eles tinham conhecimento de um poder maior. Porém, eles não conheciam esse poder maior. Eles simplesmente brotaram da terra. O Criador, Pai, junto com o Criador deste céu, desse universo, junto com a Criadora, semearam fragmentos de vida aqui em Eleap. Os Rayazins brotaram literalmente da terra. Cresceram, se reeducaram e nasceram com 100% da capacidade cerebral. Tinham total domínio sobre a natureza. Eles determinavam a chuva, eles determinavam o inverno, eles determinavam que animal ia nascer. Eles determinavam o ciclo de gestação do reino animal. Eles olhavam para uma fruta e, se ela estivesse verde, instantaneamente amadurecia para agradá-los. Eles viviam em uma sociedade de harmonia. Em outras palavras, eles eram inocentes
para aquilo que estava lá fora. Enquanto a guerra acontecia lá fora, eles, como outras milhares de bilhares de trilhares de civilizações, permaneciam na inocência. Quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de ser levado no passado de Eleape, e eu pude ver os Raiazins e como era a formação da terra naquela época, ou seja, de Eleape, a outra terra que existia aqui, que hoje faz parte do cinturão de asteroide, ela já não existia naquela época. Ela já não existia. Então existia tão somente Eleape. Entendeu? E Eleape, em outras palavras, era a lua dessa grandiosa terra, conforme eu já mencionei para vocês. Então o que acontece? Quando eu estive aqui, naquela era antiga, automaticamente, ao ver os Raiazins gigantes, belos, formosos, eles me passavam, em sua essência física, a aparência feminina e masculina, porque eles eram hermafroditas, correto? Eram dois sexos em um, para você que é um bom entendedor. Só que eles não se relacionavam sexualmente. Eles estabeleciam também o seu período de gestação, que variavam entre um filho a cada 6 meses ou a cada 1 ano, em cálculos de hoje, para esse tempo, para esse espaço temporal aqui. E quando Agnachete e Atilio me levou no passado e eu vi nos olhos de Atilio a lembrança daquela era, porque Atilio estava ali comigo, assistindo dentro do espaço temporal aquele passado. Ele mesmo viu ele mesmo interagindo com os Raiazins. É como você está dentro de uma caixa de vidro e do lado de fora da caixa de vidro você se vê conversando com outra pessoa. Eu lembro que eu olhava para o céu, eu via as naves trapezoidais, piramidais, esféricas, que são suas naves de reconhecimento para aquela época. Mas eu quero lembrar aqui que o esquema de cidadelas, de naves, de cruzadores, até mesmo de naves de combate dos acoperianos é piramidal. Mas também tinha naves trapezoidal e também esferas, que eram drones de reconhecimento, para que antes deles descerem em terra, eles estarem cientes do que habita em tal planeta. Então ali eu presenciei aquele momento que Atilio viveu com os Raiazins. Eu não podia tocar nos Raiazins, mas eu sabia ali que dentro desse eixo temporal passado, eles estavam ali na total realidade. Nada era holográfico, era a realidade vivida de uma era distante, registrada no fluxo da linha do tempo da criação. Então, quando eu vi os Raiazins ali e presenciei alguns nascimentos, todos nasciam com o mesmo genotipo hermafrodita. Depois os acoperianos foram embora, encontraram a sua morada, que no caso é o planeta Kank, e eles estabeleceram a sua morada no planeta Kank.
construíram aquele maravilhoso complexo piramidal, que é maior do que o estado de Minas Gerais, e é de uma cor negra, perolada, extraordinária. Quando você entra dentro dessa pirâmide, que vocês verão ela detalhada no site, você sobe em uma plataforma que te leva para o subterrâneo do planeta. Lembrando que o planeta Kank, ele é todo coberto de areia e rocha. Então, quando você está orbitando o planeta Kank, você vê que é um planeta bege e amarrom. Amarrom não, né? Desculpa, marrom. Certo? Então, os acoperianos, eles se estabeleceram em um mundo que não era habitável. Então, esse período que eles ficaram sem vir visitar os seus amigos, que eram os Rayazins, porque os Rayazins ofereceram para eles peixe e fruta, e eu deixei isso falado quando eu falo da história dos Rayazins, e até mesmo dos acoperianos, criou-se um vínculo de amizade. Mas em um tempo de guerra, onde ainda nem tinha sido criada a Federação, muito menos a Confederação Galáctica, nessa era antiga, já estava cessando as batalhas interplanetárias. Aí o que aconteceu? Em seguida, aconteceu que os acoperianos precisaram se arranjar e não vieram visitar os Rayazins. Quando eles se Como é que é? Eu vou falar... Quando eles se restabeleceram, melhor dizendo, eles automaticamente vieram novamente visitar os Rayazins. E os Rayazins, que são os nossos ancestrais, ficaram ali, perplexos, como sempre, em ver aquelas gigantescas naves piramidais. Imagine uma pirâmide flutuando. Uma pirâmide maior do que a pirâmide de Gizé. Agora imagine muitas pirâmides dessa posicionada no céu em um ângulo totalmente diferente. Então, novamente, vieram ali os acoperianos, Atileu estava junto, como sempre, e em visita prometeram deixar na memória uma de suas naves. Só que os Rayazins não tinham conhecimentos tecnológicos. Que os acoperianos não poderiam ensiná-los naquele tempo. Então, o que os acoperianos fizeram? Construíram a primeira pirâmide que está na Antártica. E eu falei disso há muito tempo. Os Rayazins, eles viviam em Eleap quando todos os continentes eram uma única ilha. Quando as placas tectônicas começaram a agitar e se movimentar como se fosse se movimentando em cima de uma esteira, todo o continente se abriu e foram dados nomes a outros continentes. Mas tudo que você vê hoje entre Brasil, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, era um único continente. E os Rayazins, eles viviam no pedaço de terra que hoje é a Antártica, mas eles andavam para tudo enquanto é lado. Eles estavam espalhados por toda Eleap, porque aqui era a morada deles, certo? Então, os acoperianos criaram a primeira pirâmide, para que quando os Rayazins olhassem para ela,
lembrassem da amizade que tinha feito com aqueles que do céu vieram à terra. Em outras palavras, os Anunnakis acoperianos do planeta Kank. Dentro da pirâmide foi colocado um equipamento de alta tecnologia. Esse equipamento de alta tecnologia, ele servia para calibrar a atmosfera terrestre e impedir que qualquer dano acontecesse ao planeta. Um exemplo: se viesse um asteroide do tamanho do Acre, do estado do Acre, em direção a Eliap, ele bateria e explodiria nessa grade que foi criada através dessa tecnologia que ficava na pirâmide. Agora imagine um planeta de belíssimos lagos, de belíssimas florestas, de árvores muito diferentes daqui que hoje existe aqui. Agora imagine aqueles animais colossais naquela era antiga, onde você via os mamutes, os tigres dente de sabre, onde você via rinocerontes que é o dobro do tamanho. Por quê? Depois você pesquise. A nossa atmosfera era tão pura, era tão limpa, que todo animal, até um pernilongo, ele era gigante. Por quê? Porque quanto mais puro é o oxigênio, mais você desenvolve em força e estatura. E isso é comprovado cientificamente. Basta você pesquisar. Coloque assim: por que há milhões de anos atrás os animais eram gigantes e os homens que habitavam aqui eram gigantes? Você vai ver que está relacionado à pureza da atmosfera, à pureza do ar, do oxigênio. Tudo era puro. E eu pude ver, presenciar, em uma realidade de passado como essa que estamos aqui vivendo. Entendeu? Tão real quanto como. Agora você imagine uma gigantesca e colossal pirâmide construída da mais refinada pedra que hoje conhecemos como mármore ou granito. Deu para você imaginar? Agora imagine no topo dessa pirâmide uma pirâmide menor girando e uma luz como um refletor sempre ligada. E agora você vê todo o mapa estelar, tanto de dia quanto à noite, regulando a rotação do planeta, regulando a atmosfera terrena e protegendo o planeta de qualquer catástrofe vinda de fora. Imaginou? Depois que os acoperianos deixaram isso como presente, onde quando os Rayazins olhassem para aquela pirâmide, se lembrariam eternamente deles e eles viriam uma terceira vez, desculpa. E quando eles voltaram nessa terceira vez, foi onde se descobriu que toda aquela belíssima raça, que são os nossos pais ancestrais, tinham sido corrompidos. Então, naquele dia que eu estava ali, e eu olhei para o céu, eu via gigantescas naves diferentes das dos acoperianos. Eu via que sondas desciam das naves para mapear toda a região. Quando eles viram que os Rayazins eram pacíficos, sabe o que eles fizeram? Eles desceram até os Rayazins. E quando os Rayazins viram que a característica física e a característica de aparência deles eram diferentes, e viu que eram largatos gigantescos, em outras palavras, répteis humanoides,
colossais, gigantescos, e você que acompanha aí o vídeo já viu esse meu relato, onde eu falo para vocês dessa raça primordial que hoje não existe mais, reptiliana. Você tem ali um pouco do sentimento do que foi a visão de um Hayazin ao olhar para aquele ser. Os Hayazins ofereceram peixe e fruta, da mesma maneira que fizeram com os acoperianos. Lembrando que quando eles fizeram isso pelos acoperianos, eles fizeram porque os acoperianos pediram. Então eles relacionaram que, dando peixe e fruta, seriam presenteados. Então eles fizeram a mesma coisa com os reptilianos. Só que esses reptilianos primordiais, eles não queriam peixe, não queriam frutas. Eles queriam sangue e carne. Só que os Hayazins não permitiam a morte de nenhum animal. Só que esses reptilianos também não conseguiam entrar na mente de um Hayazin, porque ela era pura demais. Então, esses reptilianos perguntaram quem tinha construído aquela grande pirâmide. Eles não sabiam falar e nem se relacionar mentalmente com os reptilianos, porque a mente daqueles reptilianos, daquela era antiga, era tão somente corrompida, e o que é sujo não mistura com o que é limpo, nem o que é limpo mistura com o que é sujo. Então a pureza da virtude dos Hayazins sobrepunha a impureza daquela raça réptil caída. Eles tentaram se aproximar das pirâmides, e quando chegou na principal, eles sabiam que uma civilização com grande conhecimento tecnológico estava ali tomando conta daquele planeta. Só que eles não sabiam quem era. E nessa altura, os acoperianos tinham voltado para Kank para dar continuidade à expansão da construção em seu planeta, que era novo para eles naquela época. Porque, como eu disse para vocês, o sistema solar dos acoperianos tinha sido destruído por uma raça avançadíssima, que também hoje não existe mais. E que eles ficaram milhares e milhares de anos perdidos entre esse universo maravilhoso, procurando uma habitação. E nós fomos agraciados por eles terem encontrado Eleap. E eles não tomaram Eleap porque eles, em sua cultura, aprenderam que se chegar em um planeta que existe sequer uma vida animal ou vegetal, eles não podem tomar posse. A cultura acoperiana é essa. Então, por isso que eles encontraram esse planeta, que deram o nome de Kank, e esse planeta é um planeta deserto. Não tinha vida. E eles fizeram prosperar a vida no seu subterrâneo. Eu confesso para você que o planeta é espetacular. Eu já falei dele. Então, esses reptilianos primordiais hostis, que querendo ou não também eram construtores, eles tinham habilidades sacanas, vamos dizer assim, para poder driblar o jogo a favor dele. Só que eles não conseguiam entrar dentro do complexo piramidal, porque foi selado por Atilio. Nem os próprios Hayazins conseguiam entrar, porque o dispositivo de tecnologia armazenado dentro da pirâmide poderia também consumi-los. E se eles tentassem modificar algo sem conhecimento, poderia ocasionar na extinção do planeta.
Só para você ter uma ideia. E ali eu presenciando tudo aquilo, conforme eu já narrei, isso aqui é só um resumo, e está sendo, acredito eu, um bom resumo para você, porque as pessoas têm me perguntado muito sobre isso, as pessoas que têm chegado agora. Os reptilianos começaram a presentear os Raiazins. E os Raiazins se sentiam confortável. E esses reptilianos, esses répteis primordiais, essa raça primordial, ela ofereceu presentes dizendo que eram seus deuses. Então, naquele momento, essa raça réptil disse à liderança dos Raiazins, na hierarquia dos Raiazins, que eles eram os seus deuses. E que aqueles que vieram aqui e deram eles de presente o complexo piramidal foram enviados por ele. Então, quando você recebe o presente de alguém, você que é um ser humano como eu, o que você sente? Alegria, confiança, você sente necessidade de se apoiar naquela pessoa, você fica feliz, porque ganhar presentes é bom. Então imagine ali eles dando presentes, os Raiazins confiando neles. Aí eles conseguiram ter acesso à mente dos Raiazins. E eles ofereceram aos Raiazins um presente ainda maior. Não sabendo os nossos ancestrais da intenção deles, houve a mudança genética. Foi mesclada a genética reptiliana, foi mesclada outras genéticas de outros mundos que eles passaram e coletaram experimentos genéticos, eles fizeram uma bagunça e mesclaram tanto sua genética como a genética de outros seres, de outros lugares que eles passaram e fizeram a mesma coisa e mesclaram nos nossos ancestrais, os Raiazins. Aí o que aconteceu? Houve a separação de gênero sexual. A princípio, eles foram vacinados, certo? Com esse medicamento. Então, os próximos filhos que viriam começaram a nascer com pênis e outros com vagina. E começou-se a desenvolver seios e começou aquela disputa. Recentemente, eu falo recentemente, o que uns 4 meses atrás, uma pessoa compartilhou, não no grupo, mas no meu Facebook mesmo, na minha página privada, um vídeo de um africano chamado Credo Mutua. Ele é entrevistado pelo David Icke. A princípio eu não dei muita confiança. Depois eu parei, falei, vou ver esse vídeo. Quando eu vi, eu não parei de chorar nem um minuto. Por quê? Porque o Credo Mutua, na sua narrativa, ele dá o ponto de vista dele. Mas quando David Icke pergunta para ele a história da humanidade, sabe o que ele diz? Ele fala assim: era uma vez que os nossos ancestrais olhavam para o céu e viu grandiosas montanhas flutuantes que formavam um arco sem corda. Quando ele falou aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu falei, poxa, por que que eu não vi esse vídeo quando a pessoa me mandou antes? Então, eu fui vendo o vídeo e ele contou a mesma coisa que do qual me foi dado a ver e que eu tinha comentado com vocês há muito tempo. Só que ele contou de uma forma diferente. Por quê? Porque ele recebeu as informações dos seus ancestrais que passaram a sabedoria para ele. Certo? Mas eu acredito que ele, tendo a mesma oportunidade de ir e ser levado pela sua civilização respectiva, a história regressa da era antiga do nosso planeta, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Mas o jeito que ele narra
que é o que os seus ancestrais ao longo dos milênios conservaram na história e contaram para ele, é a mesma coisa que eu estou falando. A única diferença que você vai notar é que eu vi ser introduzido nos Raiazins a vacina para alterá-los geneticamente. Ele já fala da construção de duas cavernas, e que quando um entrava numa caverna saía homem, quando o outro entrava em outra caverna saía mulher. Mas na verdade, essa caverna são as naves que propiciava a vacinação nos Raiazins. Ou seja, eram suportes aéreos avançados médicos, tá? Para você entender. Então vale a pena você procurar. Ele se chama Credo Mútua, coloca assim, David Icke Credo Mútua, tá legendado. Vale a pena assistir, vocês vão ficar maravilhados. Depois eu assisti até o final, ele falou outras coisas que foram as experiências dele lá na África, e também é interessante você ver, então eu sugiro que você veja, e isso vai confirmar aquilo que eu vi, como aquilo que eu vi confirmará aquilo que ele conta também. Então, gente, quando os reptilianos fizeram isso, e não são os reptilianos, tá, que criaram os Anunnakis, nada a ver. Aqueles reptilianos primordiais lá são excelentes, nada de hostil, tá bom? Não confundam as coisas, por favor. Então, automaticamente, eles foram vacinados, alteraram a sua genética e houve a separação de gênero. Então os pais ficaram assustados em ver um pênis no seu filho e ver uma vagina na sua filha. E ao longo do amadurecimento, viu que um tomou forma corporal de um jeito e outro de outro. Então começou a decair todos eles por dentro, os pais. E os filhos já não nasciam com aquela habilidade intelectual dos pais. E os pais perderam as habilidades intelectuais. Então, como eles tinham nascido naquela era com 100% da capacidade cerebral e tinham total domínio sobre a criação, eles passaram 90, decair para 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2,5. E não só na inteligência, começaram a decair também na forma física. Começaram a ficar encurvados, começaram a crescer pelos em seus corpos, e eles começaram a tomar uma aparência totalmente distorcida da realidade que antes eles eram. Só que sobrou somente um pouco da intelectualidade deles. E eles conseguiam ainda se relacionar com a natureza. Porque eles tinham um respeito pela natureza, mas eles passaram a comer carne. Eles olhavam para a criação, e você vai ver o Credo Mútua falar isso, que eles olhavam a criação vinha de cabeça baixa para ser sacrificada por eles. Então, quando o Credo Mútuo contar, é o momento que eles já estão corrompidos. Então vale a pena ver, gente. Assiste lá, por favor. Vocês vão adorar. Dado a isso, pessoal, os reptilianos, depois de um certo tempo, foram embora e abandonaram o planeta Eleap. Quando os acoperianos voltaram naquela era antiga, mais uma vez, ficaram assustados. Mas os Raiazins antigos, que estavam caídos, apresentou aos acoperianos os seus filhos e suas filhas. E os acoperianos não puderam fazer nada. Quando tentaram fazer, foram impedidos pelo Criador Pai, pela Criadora Mãe e pelo Criador deste céu. Então houve tristeza entre os acoperianos. Houve choro, e naquele momento que
Atileu estava perto de mim, ele chorava muito, como uma criança, e a Gnachete também. E eu então nem se fala, né? Nem se fala. Então, quando aconteceu todas essas coisas que eu presenciei, Atileu, ele deu 15 crânios de cristais para cada líder Hayazin corrompido. E cada um escondeu um crânio em um lugar diferente. Quando todos os crânios forem sido colocados juntos, quando todos os crânios entrar em uma única conexão, o dispositivo que está dentro dessa grande pirâmide, que nem o governo americano conseguiu entrar nela, e esse também é um dos motivos do agitar na Antártida. Quando os crânios reunirem, haverá uma grande manifestação em Eleab. Cada crânio, ele possui um poder diferenciado. Exemplo, se você for cancerígeno, se você tiver câncer, cancerígeno não, se você tiver câncer, se você tiver qualquer doença, se você for paraplégico, tetraplégico, se você nasceu com uma deficiência física ou algo parecido, se pegar esse crânio e colocar em cima de uma pessoa que esteja toda torta por consequência de nascimento ou de acidente, se eu pegar esse crânio e colocar em cima da pessoa, na hora ela começa a se esticar toda, na hora. A cura é instantânea.